Então, boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Nós vamos iniciar os nossos estudos de hoje, do livro A Gênese. Mas antes nós vamos ler o Evangelho, nós estamos aqui no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E no item 1, né, perdoai, o subcapítulo, perdoai para que Deus vos perdoe. Quem vai ler para nós e nos ajudar aí hoje no texto é a nossa querida Ivone. Pode começar, Ivone, acho que já está na tela aí. Você pode começar e depois você faz oração, né? Quando terminar, tá bom? Tá bom. Capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra nós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quanto eles os ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Se ele vos escutar, terei ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhes disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: E não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Essa potência aí, se a gente fizer as contas matemáticas, de multiplicação, a gente vai querer multiplicar 7 vezes 70 vezes 7 vezes. E não é essa a questão. É 7 vezes elevado à 7ª potência. Seria isso, Márcia? É 70 vezes, né? A 7ª potência. Escrevi, ó. É 70 vezes, 7 vezes. Então, é 70 elevado à 7ª potência. É um número astronômico. É um número astronômico, acho que eu nem sei dizer. Um amigo meu já fez esse cálculo. É algo assim imensurável. Não sei nem dizer esse número. Em torno de 3, 4 trilhões, 5, sei lá. É então, 83 trilhões, mais ou menos. É isso. Então, quer dizer, infinitas vezes. Né? Era isso que eu ia falar, Ivone. Boa noite, meninas. Desculpe de cortar, mas era isso que eu ia falar. Tá. Desculpe, mas é assim, o que eu entendo, porque ele fala aqui o seguinte, 7 vezes mais, 70 vezes, 7 vezes é infinitamente. Ou seja, a gente tem que perdoar, não importa o quê, mas perdoar sempre, né? Infinitamente perdoar. É verdade. O item 4 aqui, a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansietude e de caridade. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelo homem, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros?
Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo, esse último, toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar, se estende a mão. Não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não nisso, não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Eu, na verdade, não entendi esse final aqui, eu vou repetir. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, esse evangelho que você está lendo, ele tem uma outra tradução, né? Aqui, nesse aqui, que é do Guilherme Ribeiro, tem algumas palavras um pouquinho diferentes. Então, vou ler aqui, ó. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. É o mesmo sentido a frase, né? Significa que quando tem uma briga, aquele que não impõe, né, obstáculo à reconciliação, né, aquele que silencia mais, né, aquele que demonstra que não tem nenhum interesse, né, pessoal em manter aquela contenda, as pessoas que são imparciais, porque tem aquelas pessoas, né, que elas não são, vamos dizer assim, imparciais, né? Tem aquelas pessoas que elas estão ali, vamos dizer assim, elas têm lado, né? Então, quando Vamos ela tem tomar partido, lado, né? aí o julgamento dela já vai estar contaminado. Bajulador, por exemplo, às vezes você faz uma crítica, nem é contenda, né? A pessoa acaba levando para o lado da contenda, e a pessoa que se sentiu ofendida e tal, né? Ela tem um posto razoável, tem lá seus bajuladores. Os bajuladores sempre vão ficar do lado da pessoa. Isso aí não tem como, né? Porque eles não são imparciais. Eles não estão ali por conta da verdade. Mas os imparciais, eles vão analisar quem é que está sendo, né? E aquele que primeiro esquece tem até um meme na internet interessante sobre isso, né? Eu não lembro agora inteirinho, mas o primeiro a esquecer é o mais feliz, né? O primeiro a buscar a conciliação e é o mais sábio, e assim vai, né? E é isso, né? Então, porque Jesus fala isso, né? Sobre ser misericordioso para obter misericórdia, aí vem Pedro, né? E quem é Pedro? Pedro é o arquétipo do homem colérico, que nós estudamos ontem. O Pedro, para ele acender o estupim dele era muito fácil, né? Ele era muito obsedado, né? Muito, muito.
Então, ele lutou muito contra esse temperamento dele, né, agressivo, né, qualquer coisa ele já partia para briga. E então ele escutando aquilo, né, pesou no ouvido dele, e aí ele vai e pergunta assim: "Mas senhor, quantas vezes?" 7 vezes, as 7 vezes era muito para ele. Pense, 7 era muito. Aí Jesus: "Olha, Pedro, 70 vezes, 7 vezes". Nesse tempo, a matemática, eles não conheciam matemática, né, o máximo que eles poderiam fazer era uma multiplicação aí, como a maioria faz, né, não conheciam potenciação, nada. Mas eu já vi um texto do Emmanuel que com certeza ele foi transcrito errado, que está assim 70 vezes 70 vezes 7, né, mas não é 70 vezes 7 vezes, esse é o texto. Então, olha só, 80 trilhões, né, 83 e não sei quantos bilhões, mas vamos colocar 83 trilhões de vezes numa vida aí, se você viveu 100 anos, vamos botar 100 anos, né, e você perdoar uma vez por minuto, você vai ter que viver, eu acho que é 15 milhões de anos. Então, 15 milhões de imagina. anos. Em 15 milhões de anos, você fez a sua trajetória, lá dessa que nós em 15 milhões de anos não é possível que a gente já, né, não ligou o lóbulo frontal, fala a verdade, já não estamos aqui há 15 milhões de anos, gente, É né, verdade. Quantas reencarnações foram, né, possíveis? então, pois é. Então o que que é esses 15 milhões de anos? Isso é um estado de consciência, né, então o perdão, né, perdoar, perdonar, né, né, é um prefixo que significa mais. Permanganato de potássio, né. Tem o manganato e tem o permanganato, não é isso? O porque ele tem moléculas a mais, por isso que é porque é mais. Então, doar uma coisa, então você doa o seu tempo. Se você ama a pessoa, é a coisa mais mole do mundo você doar seu tempo, você doar a sua presença, você doar alguma coisa mesmo, né, para alguém que você ama, para alguém que te é simpático. Agora, pense tu dar um presente para uma pessoa que, né, então, pesa, mais exige mais de você. Então isso que é perdoar, né, é você suportar aquela exigência a mais, até que aquilo deixe de ser um peso e passe a ser um estado de consciência, né. E aí, que é o estado de consciência do perdão, né, que é um estado em que a pessoa não se ofende mais, né. É um nível, de consciência lúcida, que está, lógico, ainda distante de nós, que vivemos numa consciência, a maior parte do tempo, numa consciência de sono ou de ou semi-desperta. Nossa consciência nem é desperta. A maioria de nós é uma consciência semi-desperta. Maior parte do tempo nós passamos meio que dormindo mesmo, né. Por isso Paulo fala, né: "Desperta, ó tu que dormes". Então, é por isso que Jesus fala isso. E ele não se preocupa em explicar muito isso, ele só queria que o Pedro entendesse que tinha que perdoar muito, 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 né, É, e que ele tinha que se cuidar lá com porque é justamente esse Pedro aí, que ele no mesmo momento, ele ele consegue incorporar um anjo e depois incorporar um satanás, com
Uma variação de pouquíssimo tempo, não é? Quem é que lembra? Mas isso E- é cólera, ele é bom, mas ele é colérico. Vai Ele é fazer o quê, colérico, mano? Mas, não ô é? Marcinha, você falando, porque. Ai, meu Deus. Peraí, que Oi, deu algum. Eliseu. Oi. Alô? Sim, Deise, fala, agora estamos te ouvindo. Desculpe. Aí que tá. É que eu não ia falar do Pedro, não. Eu ia Tudo bem, Zé? é o que o Pedro tem a ver, mas eu digo assim, quando você. É interessante que você usou usou o permanganato, né? Com a mais moléculas e tal. E é verdade, porque perdoar, nos doar infinitamente. Porque perdoar 70 vezes, 7 vezes é infinitamente, ou seja, nós temos que nos doar infinitamente. Mas é isso, né? Acaba sendo isso. Porque o perdão é uma doação nossa para com o outro. Né? Assim, por que isso? Por que essa doação? Porque justamente a gente não ter nenhum tipo de sentimento contrário e continuar a vida, né? Não, não necessariamente, não necessariamente convivendo, mas doando a nossa, né? Nos doando, né? Sim. Agora pense como isso é difícil, por quê? Como nós ainda vivemos no nível de consciência assim de sono, meio que dormindo, né? O que funciona mais em nós são as nossas sensações, está lá, né, no Evangelho, não é? Está lá no Evangelho que primeiro são os instintos, né? Depois, quanto mais você vai avançando em inteligência, mais corrompido você fica, ou seja, mais distante você fica da presença de Deus e da sua própria missão. E aí, nesse momento, mais você se envolve nas sensações, que são os prazeres da matéria. Sensação, basicamente, é isso, né? E as sensações, elas estão muito próximas dos nossos instintos, né? Elas são mecânicas. E elas não são tão rápidas quanto o instinto em si, mas elas são muito rápidas também. Então, você imagina uma pessoa que você não tolera, você que eu digo alguém, né? Então, a pessoa foi, tomou seu namorado. Pense. Aí, você está num ambiente, né? E aí você fica lá desejando que essa pessoa fique bem feia, que não sei o quê, né? Porque isso é humano, né? As pessoas, não sei o quê, então fica cheio daqueles pensamentos. Tenta superar, mas é difícil. Tenta não pensar, não pensa, não é melhor quando não pensar. Só que você está num ambiente toda alegrinha e, de repente, essa pessoa entra. E o pior, ela entra lindíssima, magra, bonita, educada. E ainda ela entra e aí as pessoas falam que ela, ainda por cima, foi aprovada num concurso dificílimo. Tá ganhando. Gente, eu estou acabando com a pessoa. Gente, a hora que essa pessoa entra, causa um impacto, né? Tá lá também o amar os vossos inimigos, né? Está lá que é uma lei do magnetismo, né? A gente não consegue ter no coração a mesma vibração. Estou falando isso para a gente saber que às vezes a gente se cobra demais, mas então, nessa hora que causou aquele impacto, porque é rápido, assim como se você está num ambiente
e entra o amor da sua vida, vamos supor, né? O namorado, namorado assim que faz só um mês está namorando. Se fizer 2, já um mês, né? Ainda está naquela fase. Ele entra, você ainda está toda iludida. Aí, Leni. Aí entra, então você sente o coração bater também, porque é sensação também, né? Só que é diferente. Então, se aquela reunião durar 2 horas com aquela presença amada, vai parecer que durou 2 minutos. Mas, no caso primeiro, se a reunião durar meia hora com aquela presença que você não tolera, aquilo vai parecer que durou uma eternidade. Então, nessa hora, se você conseguir, vamos entender o que nós vamos conseguir, controlar o seu comportamento, mas isso é uma hipocrisia. Não, isso não é. Você está depurando ali, né? Você está doando mais. Você não saiu do ambiente, você permaneceu no ambiente, você conseguiu, você orou a Deus, você pediu resignação e tal, chorou, foi no banheiro, chorou, entenderam? Então, é a nossa humanidade. E aí nós vamos trabalhando isso, né? Vamos depurando as nossas sensações, até que vai chegar um momento em que essas questões. Aí não é. Aí chega um momento que a pessoa entra e você não é afetada tanto, cada vez menos, né? Entenderam? E aí sim entra no esquecimento, né? Quando nós conseguimos esquecer, aí às vezes a pessoa chega, você só lembra daquilo, mas aquilo já não te faz mal, não é? Então, assim que nós vamos levando a vida, né, gente? O perdão é realmente, vamos dizer assim, algo que não é fácil. Mas é uma Doar força, mais, né? doar mais. Realmente, Márcia, não é fácil, mas é uma força que nos modifica. O Sim, perdão modifica o ser. sim. Quando Né? você tem o propósito e você leva aquilo, né, realmente, como diz no texto, né, não para humilhar a pessoa e dizer, tá vendo como eu sou bonzinho, né, como eu consigo conversar com ele, mas por você mesma, para você conseguir superar aquilo, né. Ontem mesmo eu estava falando que em alguns ambientes onde eu já fui, assim, humilhada e tal, né, e que eu volto, às vezes eu volto, né, por força das circunstâncias, às vezes os espíritos falam: "Fica mais um pouco", tal. Não é fácil, eu sinto que não é fácil. Chega uma pessoa que você sabe que ela, não te tolera, que você é desagradável a ela, entendeu? E ela também é a você, porque é vice-versa. Então, às vezes que eu vivo essas experiências, eu procuro, não estou dizendo que eu consigo sempre, né, mas eu procuro usar esses momentos, assim, para, trabalhar em mim, né, e se doar mais, e naquele momento eu sempre oro muito a Deus e peço para que aquela sensação seja depurada, que ela vá se transformando num estado de doação real, né, de compaixão, né, compaixão não é pena, não é nada disso, né. Mas realmente, né, não é tão fácil assim. É isso. Pode fazer a Então, prece? pode fazer a prece, se quer pedir. Fechar os nossos olhos, acelerar nosso pensamento, acalmar a respiração, elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer, Senhor, por mais um dia vivido com muitas experiências. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, nos alimentando
nos reabastecendo de boas vibrações e dessa palavra, Senhor, que é o nosso conforto. Eu peço a Jesus que acalme o coração do meu filho. É um processo de luto. Ele perdeu a avó, uma mãe. Que ela esteja bem, sendo cuidada. Que ela se acalme. Porque tudo por aqui corre de acordo com o que nós fomos pedidos. Senhor Jesus, conforta os corações daqueles que perderam um ente querido. Dê-nos aceitação dessa passagem. Por pouquíssimas pessoas são compreendidas. Dê-nos, Senhor Jesus, o acalento da alma, do espírito. Dê-nos, Senhor Jesus, o equilíbrio, a ponderação para lidar com o próximo. Dê-nos, Senhor, a caridade, a misericórdia e a palavra doce para aquele que pede ajuda, que pede socorro. Que eleve, Senhor Jesus, as melhores vibrações de paz, equilíbrio e serenidade aos enfermos, adoecidos da alma. Que eles possam, Senhor Jesus, receber a sua paz e a sua luz. Nesse momento, Jesus, obrigado por tudo. Seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Obrigada, Deus. Ivone. Então, nós estamos no livro A Gênese. Aí na quinta-feira passada, que estava a nossa Hermione, ela disse que eu estava lendo uma coisa que já tinha sido lida, é verdade. Aí hoje, então, nós já tínhamos começado a parte das curas, porque nós estamos no capítulo 14º, desculpa, de A Gênese, ainda falando sobre fluidos. Entramos em curas, porque fluido tem muito a ver com curas, e já estamos no item 33. Então, quem por acaso, viu nossa gravação da semana passada, nós voltamos ao assunto. Então, se ele quiser ver o que antecede o 32, o 31, ele vai ter que voltar, mais uma das nossas conversas. Nós vamos continuar do jeito certo. Então, 33, idade de Jesus. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras, está falando aqui do magnetismo. Então, nós vamos vendo, que Allan Kardec, ele desdobra o Livro dos Espíritos, ele desdobra em 4 outros livros. E a Gênese, ela trata muito dessas questões que têm a ver com as origens, da Terra, com essa questão dos fluidos, porque ao falar de fluido cósmico universal, ela vai ter que falar de magnetismo, de tudo isso, Ela fala muito da questão da matéria, do nosso corpo. E, então, tem muito a ver com esse início do Livro dos Espíritos. E o Allan Kardec era um magnetizador, ele estudava o magnetismo, Ele era um magnetizador. Só que ele entendia o magnetismo anímico, só do corpo mesmo. Ele não havia pensado no magnetismo que vinha da dimensão espiritual. Então, primeiro, então ele disse, a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro,
pelo próprio fluido do magnetizador. Então, às vezes, a pessoa é hipnotizada simplesmente com o fluido abundante, o ectoplasma, né, abundante, do médium, do magnetizador. Ele é um médium anímico, vamos dizer assim, né, que tem um potencial dele mesmo. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano. Então, aqui, mediunidade anímica, que muitas vezes é criticada, mas que foi muito estudada pela parapsicologia, né? Lembra daquele padre que ele era muito crítico e grosseiro mesmo com o espiritismo, né? Padre Quevedo, Isso. né? Padre Quevedo, para ele tudo era parapsicologia, né? Tudo era transmissão de pensamento. Ele era versado em hipnose, ele conseguia hipnotizar as pessoas com o fluido dele, né? Mas é porque ele não estudou o espiritismo. O espiritismo também estuda o que ele vai chamar de parapsicologia. É por isso, né? Daí ele ficava detratando, né? Aí o Divaldo Franco perguntou para a dona Joana de Ângeles assim, né? Porque ele era um crítico muito ferrenho do Divaldo Franco e do Chico também. Aí o Divaldo um dia falou para ela assim, ai, minha irmã, me diz o que vai acontecer com esse senhor na próxima encarnação, me fala. Porque não é possível o quanto ele, né, destrata o espiritismo, quanto sem conhecer, sem aprofundar. Aí ela disse assim, na próxima encarnação, Divaldo, ele vai nascer com o dom da oratória e vai sair difundindo o espiritismo do Brasil e no mundo. Vai ser um grande orador, né? Ou seja, disse assim, vai ser bem igual a você, né? Os espíritos não estão nem aí com essas questiúnculas, sabias? Que a gente dá tanta importância. Igual eu estava falando mais cedo para a Ivone, né? Eles avaliam muito a circunstância onde a gente está, o meio onde nós somos criados, as influências que nós tivemos, tudo isso é levado em conta, é muito mesmo, né? Então é isso, Padre Quevedo, ele estudou aquilo, claro que ele não vai fugir da consciência dele, mas, de certa maneira, ele era honesto com ele mesmo, né? Mas é isso, vai reencarnar, vai estudar o espiritismo, e aí vai ter que chegar num tempo em que a doutrina vai estar recheada de fariseus, de saduceus, de dominicanos, e aí... Isso é um compromisso imensamente forte para né? ele. E Não ele... é. Eu estou desejando muito mal para esse Padre Quevedo, mas a dona Joana falou isso. Mas pensou? imagina, né? Assim, o quanto que dói, né? A pessoa ter aquele conhecimento mais ortodoxo. Ortodoxo não, conhecimento da doutrina. E aí você começa a conviver com espíritas que querem fazer uma concessão aqui, outra concessão ali, né? Enfim. Então, aí ele vai falando assim, ó. Então, é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, os médiuns produtores de ectoplasma em abundância. São aqueles médiuns com tendência a ter muito problema respiratório, né? Nós sabemos, por exemplo, o Peixotinho, o maior médium conhecido de materialização de espírito ali no Rio de Janeiro, ele tem um livro, Materializações Luminosas, né? Ele, dependendo da materialização que ele estava fazendo, o Peixotinho, ficava transparente, porque as pessoas que se materializavam, elas se materializavam com luz, sabe?
Então, uma coisa fantástica. Só que ele produzia muito ectoplasma, então ele tinha muita asma, muita bronquite, e ele morreu sufocado pelo próprio ectoplasma dele. E era um médium de cura, curava as pessoas, porque o médium de cura, ele produz ectoplasma, né? Então, o médium de cura, ele facilmente adoece. Está sempre meio doente, porque também ele absorve as energias do meio. Às vezes nem está doente, mas ele está sempre sentindo o mal-estar das pessoas. As pessoas chegam perto dele e ficam felizes, calmas, respiram, fica sugando ali o ectoplasma dele quentinho. E ele, coitado, está sempre mal, né? Então, segundo, né? Então, a primeira ação, né, é a própria magnetização ali do magnetizador. Segundo, pelo fluido dos espíritos. Mas espírito tem fluido, né? Se o espírito puro mesmo, ele não tem matéria nenhuma, né? Claro que é o perispírito aí, né? Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediários sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico e espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito, evidentemente. Por isso que nós sempre falamos, o verdadeiro passe magnético que nós recebemos vem dos espíritos. Claro que eles, quando nós vamos tomar o passe no centro espírita, né, tem todo aquele aparato que o centro espírita faz para nos colocar numa posição de pacientes, né, aí no caso, paciente significando a pessoa que fica simpática, né, que fica paciente, né, no sentido de parado, não é isso, né? Mas no sentido de simpatia, patiens. Receptivo, né? Hã? E receptivo. Isso, de patiens, porque na medicina, paciente é isso, a pessoa que está simpática ao tratamento. Você levantou a mão? Não, apertei errado aqui. Estou errado, né? Amém, Jesus. Então, aí a depender, os espíritos magnetizadores, enquanto aqui, né, entre os encarnados, a primeira tarefinha que nós vamos fazer no centro espírita é a de dar passe. Você pode mandar a pessoa dar passe sem nenhuma preocupação, sabe? Chegou, faz 2 semanas que ele está ali, você percebe, você ama o próximo, você gosta, tal, amo, tal, aí o que você vai fazer? Você vai falar assim, olha, ajuda nós aqui, claro que não posso ser a pessoa perturbada, né, gente? Aí não dá, né? Nem que esteja com doença contagiosa, nada disso, porque, lógico, aí tem uma questão aí de higiene e tudo. Mas, fora essas questões, não é? Às vezes é uma dona de casa que chega toda cheia de desejo de fazer o bem, né? Quantas ficam lá, ó, só recebendo o passe, nunca estão disponíveis para dar o passe, né? Isso é uma tolice. Porque, em verdade, então, o que acontece? Ali naquele ambiente, a pessoa que vai dar o passe, ela vai ter que trabalhar muitas emoções nela, muitas sensações, vamos colocar assim, né? Sempre usar a palavra correta. Muitas sensações que ela tenha. Então, por isso que é um trabalho que é o primeiro, porque ele vai ajudar quem? O aplicador do passe. Vai ajudar ele a se concentrar, vai ajudá-lo a aprender o relaxamento, a cuidar da alimentação naquele dia. Né?
Essas coisas. Isso vai ajudá-lo e ele vai se sentir útil. Nós não podemos demorar muito para dar serviço para as pessoas no centro espírita, porque senão elas abandonam. Ou elas abandonam, ou elas se tornam igual na Igreja Católica, que tem aquele que produz a religião, que é o padre e a freira, no máximo ali o coroinha, mais algum que lê lá, e os consumidores da religião, aqueles que vão lá só escutar e tomar hóstia, e a água benta, e vai para casa. Não é? Então, a pessoa, porque o espírita, ele é o trabalhador espírita. É assim que está lá no Evangelho. O trabalhador espírita. Ele tem que trabalhar, né? Chegar no centro espírita trabalhando já rápido, né? Então, por isso, porque que ocorre? Quem verdadeiramente transmite o magnetismo que a pessoa está necessitando são os espíritos que ali estão, porque aqui na nossa dimensão, a pessoa, se ela demonstrou afeto e ela demonstrou desejo do bem, ela está apta a dar passe. Mas os espíritos magnetizadores, eles são de altíssima envergadura. Eles são muito silenciosos. Eles não falam, eles não são palestrantes, nada disso. Eles ali, eles trabalham muito essa questão do silêncio, né? Então, eles são uma outra categoria, os que vêm, não é? Transmitir as energias. Por isso que quando nós entramos no centro espírita, nós já estamos sendo atendidos por eles. Eles têm uma capacidade... Oi, Deise, fala. Quando eu dou passe, eu me sinto muito bem. Eu falo que, assim, até desculpa a forma de falar, mas parece que me dá um barato muito bom. Sabe assim? Porque mexe com tudo comigo. Eu sinto, realmente não sou eu. Eu só estou, é como se eu fosse um canal. Sabe assim? Eles precisam de mim para poder, na verdade, eles precisam dos meus fluidos para que possa passar para os outros. Porque também ficaria muito esquisito todo mundo sentado ali, tendo lógico que isso pode acontecer, a gente sabe que, mas assim, seria muito estranho todo mundo sentado ali, e daqui a pouco levantar sem ninguém, né? Nós somos, na verdade, ali é só, como é que eu posso dizer assim, corpo presente, porque faz tão bem quando eu dou um passe, né, que não sou eu, na verdade eu estou ali só para contribuir, porque primeiro passa por mim, e é muito bom isso. O aplicador de passe, né? A gente não fala mais passista, para não lembrar passista de escola de samba, né? O aplicador dos passes magnéticos, ele tem a função e a sala de passes, tudo isso, de colocar a pessoa receptiva, de também fazer ela assim, fazer essa introspecção, né? Tem tudo isso que auxilia. A câmara de passe, ela fica repleta de fluidos animalizados, que os espíritos vão também utilizando, e muitas vezes levando para outros locais onde tem acidentes, por exemplo, né? Regiões várias. Então, é muito importante esse momento. E você sente bem porque a sua própria energia cicla, sabe? Então, a pessoa, o médium, o curador, ele tem que dar muito passe, mesmo. Tem que prestar atenção se a gente tem aqueles sintomas típicos de médium, né? Facilidade de engordar, tem sempre doenças respiratórias repetitivas, né? Alergia, não é? Isso tudo é bem típico, né, do médium curador. Produz muito ectoplasma, aquela energia fica ali, e aí tem que sair de alguma maneira. Então, aí vamos continuando aqui. Pelos fluidos, terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador,
que serve de veículo para esse derramamento. E terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam, isso que a Deise acabou de falar, derramam sobre o magnetizador que serve de veículo para esse derramamento. Aí o que nós vamos ter? É o magnetismo misto, é semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual, né? Então, tem aquele magnetismo que é só dos espíritos, mas muitas vezes os espíritos também, eles têm meios de retirar da natureza, fluidos telúricos, que nós vamos chamar, né? Da natureza, dos animais. Eles têm como retirar esses fluidos para misturar, né? E transformar isso em cura. Mas nada melhor que um ser humano também bem intencionado. Tem aquele, né, que não vai estar tão bem intencionado assim, aí os espíritos simplesmente inibem ele, né? Ele fica pensando que está dando passe, mas não está dando passe, né? Só está ali fazendo os movimentos, mas ele fica neutralizado, né? Fica neutralizado, porque tem que haver algum fluido anímico ali bom, né? Porque se não tiver nada, também não adiantou, né? Por isso que não adianta a gente falar, fingir, porque a nossa realidade espiritual, dentro de uma câmera de passe, ou quando nós estamos dando passe, ela está visível, eles estão enxergando, né? Então, ele continua aqui, ó, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidade de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo. Porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Então, quando o magnetizador ele vai fazer essa doação de fluidos, né, vai aplicar o passe, quando nós fazemos uma oração, quando nós evocamos a presença de Deus, né, oramos a Deus para que Ele permita que os bons espíritos venham. Gente, vamos sempre lembrar, nós temos que orar a Deus, tá? Entendeu? Orar a Deus, nós temos, a maioria de nós oramos para o santo ainda, né? Ai, doutor Bezerra, né? Fala, Deise. Nossa, essa sua... Nossa, é interessante o que você falou. Eu não sei, é porque eu achei bastante interessante esse alerta que você está nos dando, porque eu nunca consegui orar. Engraçado, né? Eu acho fim aquela oração a Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes não precisa de oração, não precisa de oração feita. Porque, não, desculpa, a gente está gravando, né? Vai passar isso para o Brasil, para o mundo inteiro. Não, mas é bom. É o que nós achamos, é o que eu penso. Eu também acho. Música para doutor Bezerra. Porque isso é idolatria. Idolatria, né? Ana, eu também acho. É uma alma boa, um amigão nosso. Sim, acho sim que a gente pode pedir, sim, pelos espíritos, por André continuar no seu trabalho, por doutor Bezerra continuar no seu trabalho, mas é diferente, não não pedindo ajuda para ele, a gente precisa mandar coisas boas para que ele continue no trabalho dele. É a mesma coisa. Se a gente ficar fazendo... Tudo bem que eu até acho bacana a oração de São Jorge, né? Porque a oração de São Jorge é interessante porque, assim, ele pede a Deus, São Jorge pede a Deus para que não aconteçam as coisas com ele. Como Francisco de Assis também, porque não é... Aí que está. A Francisco de Assis é que fez a oração. Porque ele está pedindo a Deus. Não é oração a São Francisco. É que Francisco fez a oração. Oração de São Francisco.
É É, ele quem fez. ele Assim quem como fez. todos os livros que nós vemos, onde tem oração de algum daqueles espíritos nobres ali, todos eles estão fazendo uma oração, rogando, né, a Deus, ao Senhor do universo. É. No máximo a Jesus, né? Não, mas quando Mas, você tem assim, isso, interessante isso que você falou, que eu nós também temos vou que estar começar a atento falar a isso. isso. Porque nós começamos, assim, a idolatrar espírito, que tem, como eu sempre falo, né, tem uma personalidade, né? Doutor Bezerra não é mais doutor Bezerra. Há Não, muito tempo. Eurípides Barçanufo não é mais o Eurípides Barçanufo. Há muito tempo. Aí tem uma música do Eurípides Barçanufo que enaltece, você está praticamente adorando a ele. E nós não podemos fazer isso. Né? Nós temos que adorar a Deus só. É a lei de adoração. Né? é. Então, quando nós pedimos aos espíritos que venham, às vezes o espírito está tão ocupado fazendo outras coisas, ele não vai dar conta. É igual às vezes as pessoas não pedem assim, ô Deise, ora por mim lá no centro espírita. Aí Sim, você já está com tão pouca energia para orar para os seus problemas, né? Então, a gente às vezes existe a prece intercessória? Existe. vixe. Mas nós, essa prece intercessória, nós fazemos a Deus e Deus é que vai dizer. Aí Deus manda o fluido. Lembra da prece de Ismália? Sempre falo dela. Né? Há aquele pedido, aí vem as energias do alto, entram pelo coronário dela, se mistura com todos os fluidos que ela tem e pelo cardíaco sai um jorro de luz na direção daquelas almas que estavam ali em estado de coma, vamos dizer assim, né? Dormindo, sabe-se por quanto tempo, por quanto. Então, o objetivo era despertá-las, despertar o maior número. Muitas pessoas oraram junto com ela e veio a mesma quantidade de fluido que veio para Ismália, veio para os outros. Só que teve espírito que não doou nada. Tudo que ele recebeu do alto ficou nele. Os colaboradores ali daquele local, né? Porque era um poço de socorro nas regiões sombrias, né? Numa região de umbral, né? Então, as pessoas estavam ali trabalhando, mas quem eram essas pessoas? Eram pessoas recém-resgatadas também, que estavam ali trabalhando, fazendo suas orações, mas eles eram necessitados de tudo. Então, quando eles faziam uma oração, aquilo de energia que vinha ficava neles, não tinha como sair nada, porque eles precisavam daquele magnetismo, né? Então, orar pelo outro, né? Precisa de autoridade moral para pedir. O nosso pedido só vai ser eficaz se nós não precisarmos daquilo que estamos pedindo. Se, Senhor, meu marido é tão nervoso, dai paciência a ele, mas eu também sou nervosa. A hora que vem a paciência, a energia calmante, ela fica em mim. Ela não vai sair, porque eu vou consumir ela todinha. Entenderam? É uma lei. Isso daí é da lei, né? Então, orar a Deus, não é? Incomodar minimamente os nossos amigos espirituais, pedir a Deus que envie, porque são quantas falanges. Aí, doutor Bezerra tem que mandar espíritos parecido com ele, sabe? E dizer que é o doutor Bezerra, senão a pessoa não confia. É assim que funciona, né? Então, aí vamos continuar aqui, né? Então, ou, se o preferirem, né? É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, como nós já lemos, né? Porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Senhor da vida, que os espíritos nobres possam vir
nos auxiliar, né? Vir nos socorrer, porque é assim que Deus nos socorre, através dos espíritos, né? Então, vamos ver, dá para fazer o 34, que depois nós vamos passar para deixar para a próxima. 34, ele fala assim, ó, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas, milagres, né, na aparência. Então, o que aconteceu? Cada vez menos nós vemos essas curas chamadas miraculosas. Qual a razão disso? A razão disso é que a medicina evoluiu, nós temos acesso, né? E nós temos que utilizar dos meios que estão disponíveis. Agora, vai lá por meio de numa região onde não tem médico, não tem nada, você pode ser aquele médico desse tamaninho assim, ó, que só tem 3 gramas de ectoplasma, nem isso, né? Sei lá, 3 gramas deve ser muito ectoplasma. Mas, onde você está, não tem acesso a médico, a remédio. Tu faz uma oração a Deus, pede a presença dos espíritos e você vai fazer cura. Pode ter certeza absoluta, né? O meu avô, pai da minha mãe, ele era um médium de muito poder magnético. Mas eles viviam na roça. Não existia esse negócio de médium, ninguém nem sabia o que era isso, né? Então era só na base do chá, na base da benzedeira, na base disso. E eles eram italianos, lado da minha parte paterna veio toda da Itália, da minha parte materna veio a minha avó materna, que veio da Itália, e o meu avô, a ascendência dele era de Portugal. Então, eles vieram para o Brasil em busca, né, de tudo aquilo que falava, que tinha no Brasil. Então, eles se embrenharam na mata mesmo. Imagina, né? Então, os pioneiros. E aí, o meu avô, dizem que ele impunha a mão, sabe, quando o cavalo estava cheio de bicho, assim, aquelas bicheiras, né, que dá em cavalo, porque hoje em dia tem um monte de coisa que se dá para os animais, naquele tempo não tinha. Então, vinha, assim, aqueles morcegos e tal, não sei o quê, e colocava larvas ali, e aquilo proliferava. O meu avô botava a mão e elas caíam todas. Por quê? Porque não tinha outra forma. Então, ele era esse médium, né? Muito poderoso, do ponto de vista. Mas a razão é essa. Então, se nós temos acesso a médicos, é igual o Chico, né? Ele falou pro Emmanuel que ele queria ir lá no Zé Arigó, curar o olho dele, né? Aí o Emmanuel falou assim, por quê? Se você tem acesso à medicina, você vai tomar o lugar de quem não tem? O Emmanuel também fala a verdade, hein, gente? Meu Deus. Inclusive, o Emmanuel, ele proibiu o Chico. Oi, Ivone, fala. Eu tô rindo aqui você falar de Emmanuel. O Emmanuel não deixava Chico nem gritar no avião.
Né? Porque eu não quero morrer, então morro com educação, né? Gente, Gente, eu morro de medo desse Emmanuel, gente. Eu vou falar um pois negócio. é, Uma pessoa que eu não quero nem ver quando eu desencarnar. já pensou? Eu não quero, Olha, eu não quero nem ele, nem Dona Joana. Ele vai falar, você é muito mal educada. E ela vai falar assim para mim, você é muito burra. Quero não. Vai nada, a dona Jana é super Pois legal. pois é, mas são espíritos assim Mas tão o Emmanuel eu não quero mesmo, não. rigorosos, não, disciplinados. São tão disciplinados. Eles têm aquela coisa assim, eles são sérios, né? Aquela coisa. O semblante do Emmanuel. Enérgico, pronto, enérgico. Isso, né? Eles são muito enérgicos, sabe? É. Então, eu vou falar com você, acho que o Chico sofreu bastante com o Emmanuel, viu? Penou. Ele, por exemplo, o Chico, ele ia lá com o Peixotinho fazer reunião de materialização, né? Espírito. Aí o Emmanuel proibiu, porque falou assim, olha, chega desse negócio de ficar materializando espírito, nós temos que espiritualizar a matéria. Tá bom, já tem prova demais da existência. Ele estava certo, né? A verdade é essa, né? Vocês estão vendo, gente, o que acontece conosco? Sabe o que acontece? A gente tem medo deles, sabe por quê? Porque a gente ainda, se uma pessoa dessa chega para nós e fala da forma que eles falam, né, de uma forma enérgica. Aí é que está. Será que é enérgica ou a gente que é muito mimimi? Porque a gente tem medo, a gente é muito mimimi ainda. Menina, é uma coisa assim, porque se você perguntar, ele vai te responder. Só que, de repente, a resposta não é aquela que a gente quer. Sabe essas coisas? Então, assim, às vezes eu fico pensando, gente, imagine conversar, ficar batendo um papo com Dona Joana. As palavras que ela for falar comigo, eu não vou nem entender, porque eu não sei nem qual dicionário eu vou ter que pegar para conversar com essa mulher. Sabe o que ela faz? Ela eleva a gente na mesma hora. Você sabe o que aconteceu? Ela te coloca na faixa mental. Aconteceu isso, o Divaldo, a Ivone levantou a mão também. Deixa eu só terminar essa historinha aqui. O Divaldo, ele estava falando num outro país e tinha intérprete, né? Ele falava em português e ela interpretava. Aí, num determinado momento, a dona Joana falou assim para ele, Divaldo, peça para a intérprete parar de falar e você continua em português, que as pessoas vão entender. Eu vou elevá-los à faixa mental. E aí aconteceu isso. Já pensou que fenômeno maluco, né? Eles ficaram na faixa mental e todo mundo entendeu, né? É o fenômeno do Pentecostes, que dizem que os apóstolos aprenderam várias línguas. Não, eles continuaram falando na mesma língua deles, mas cada um entendeu na sua própria língua, né? Fala, Ivone. É bem interessante essa fala de Joana aí. Vai levar todos na mesma faixa, né? Leva a faixa mental e a gente entende na nossa linguagem. Mas tem uma outra coisa que o Divaldo fala também, sabe? De uma reunião lá no mundo espiritual, numa assembleia. Aí estavam espíritos desencarnados e espíritos encarnados também, porque isso acontece também, né? A gente vai lá assistir palestra, uma vez cada 15 anos a gente passa a ter o direito de dar uma subidinha básica, né? E vai. Então, a assembleia, né? E aí iriam se apresentar, iriam falar, né? Emmanuel, doutor Bezerra. Começaram a entrar os espíritos, na hora que entrou Emmanuel, ficou um silêncio total na assembleia, sabe? Aquele silêncio, né? Emmanuel entrando. A hora que entrou o doutor Bezerra, virou uma bagunça. Ai, doutor Bezerra, olha eu aqui. Tá vendo? O Emmanuel com aquela testa dele, com aquele cabelo dele, já... Né? Já acaba com a gente, não é? Doutor Bezerra, a gente com o doutor Bezerra é essa coisa, assim, né? Ali bem próxima, né? Mas é isso, gente. Vamos encerrando. Alguém aí... Márcia, eu ia falar com relação ao Livro dos Espíritos. A gente lê uma pergunta do livro e os espíritos vêm dar uma resposta para a gente. Eles são até mal educados com a gente. São. Eu já vos disse. Já falei. Presta atenção. Eu falei, meu Deus. Quantas vezes vou repetir isso?
O livro dos Espíritos tem isso. A gente está lendo uma pergunta de repente resposta. Eu já vos disse. Meu Deus, eu já repeti. Né? Ô, gente, ninguém tem paciência, nem os espíritos elevados têm paciência com a E olha gente. que estava respondendo para o Kardec. Respondendo para Kardec. Olha para você ver. Aí já aconteceu várias de eu me deparar com várias perguntas e as respostas seriam assim. Sim, mas quem que está respondendo desse atrevimento todo? São os espíritos. Os espíritos são objetivos. Ele fala objetivamente. Nossa, o que é aquilo? Se o espírito, objetivamente, imagina, Emmanuel. Eu me livre. Não, e assim, gente, no texto lá, a obediência e a resignação, que é o texto de Lázaro, que a gente leu recentemente, lá embaixo, lá no final, releiam. Ele fala assim, e nós que somos os guias da humanidade, se vocês não se emendarem, né, mais ou menos assim, nós vamos submeter vocês ao látego. Látego é a mesma coisa que chicote. Ao látego do freio e da espora. Meu Deus. Assim, tá lá, é Lázaro falando. O pessoal lê o texto e só fica naquilo, a obediência, o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Eu fico meio que nisso. E não presta atenção que lá embaixo ele está falando que vai sobrar para nós é muita chicotada. Exatamente isso. Agora, o Eliseu, objetivos. Nossa, quando está concentrado assim no livro dos Espíritos, estudando, né, várias vezes a pergunta, a resposta, você se depara com a resposta. Eu já vos disse. Eu já vos disse. E repito. Nossa, mas que atrevimento. Quem que é esse espírito? Aí você vê lá embaixo um espírito protetor, um espírito amigo. Não, tudo bem, um espírito protetor, um espírito amigo. É isso. Verdade. Não falou nada. Vamos lá, gente, encerrando. Quem é que faz a nossa oração? Que a esse momento os espíritos protetores foram embora. Nós estamos aqui na bagunça. Quem faz a nossa oração? Eu faço, Márcia. Ai, que bom, Leni, faz. Vamos ouvir a prece da Leni. Querido Pai, querido Mestre Jesus, nessa noite, qual ganhamos de presente um dia inteiro, essa prece é para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por todos nós, pelo nosso mundo inteiro. Nós rogamos a Ti também, ó Pai, para que nós não ficamos com o nosso coração tão duro, que possamos fazer para o outro que gostaríamos que fizesse para nós, mas para isso precisamos nos amar. Senhor, eu coloco nessa prece pedindo, em nome de Deus, através do nosso Mestre Jesus Cristo, vou pedir que cuide do Bruno nessa noite, que ainda continua no CTI, e pela notícia gritando de dor. Eu te peço, ó Pai, eu sei que o Senhor está vendo tudo, eu sei que o Senhor sabe de tudo. Nós é que não compreendemos porque passamos por dores, se é para a libertação do nosso espírito. Mas eu ainda não entendo totalmente isso. Então, Senhor, eu rogo a Ti, deixa ele dormir essa noite, eu te peço. Tantas noites sem dormir. Eu estou te pedindo, Senhor, porque somos um grupo neste momento. E aí a prece fica mais forte. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, eu te agradeço por ter levado ele para o hospital no momento exato. Pela ambulância ter chegado no momento exato. Como duvidar do amparo? Ó Senhor, que possamos ter uma noite maravilhosa. E amanhã, ao acordar, possamos dar graças a Deus por abrir os olhos. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado por essa noite.
por esse estudo, pelo estudo anterior. Obrigado pelo trabalho da minha filha, eu te agradeço. Obrigado por tudo, Senhor. Agradeço por esse grupo. Dê força a todos nós para continuar firme. Obrigado por tudo, Senhor. Fique sempre conosco, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.